Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro de 2013. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. Falta pouco mais de um mês para o Natal e o comércio na cidade já está aquecido para o fim do ano. Já há aumento nas vendas e a expectativa é de superar os índices do ano passado. O clima de Natal já atrai o consumidor para o comércio. A maioria das lojas já está pronta para receber os clientes que estão à procura de presentes. As compras, a preparação para o estoque, ela é feita desde lá do mês de agosto, setembro. E agora, até o final do mês de novembro, a gente já tem que estar com todo esse suporte, principalmente de estoque preparado para atender a demanda do mês de dezembro, E junto com isso vem uma decoração, vem o clima, a música, a loja preparada, o funcionário está bem preparado também para lidar com o mês de dezembro, porque acaba que é um período de mais prolongado, a loja precisa ficar aberta até um pouco mais tarde, e tudo isso a gente tem que preparar antecipado para poder fechar o mês com esse acréscimo. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia deve divulgar nas próximas semanas a expectativa de aumento nas vendas para o período. Mas no comércio, os empresários já apostam num incremento de pelo menos 15% a mais que no Natal passado. As compras esse ano elas foram feitas com um pouco mais de cautela, mas está chegando o Natal, é um momento que as pessoas querem presentear, é um momento propício por conta do 13º, então a expectativa é sempre a melhor. De olho no aumento das vendas, o comércio já se preparou com meses de antecedência para atender bem a demanda de fim de ano. E olha que há presente para todos os gostos e também todos os bolsos. Esta loja de calçados femininos reservou opções que variam de R$ 60 a R$ 800. Artigos que prometem agradar o gosto dos mais simples ou os mais sofisticados. Vão desde cintos, sapatilhas, a bolsas e sapatos de festa. Tudo pensado com antecedência para agradar o consumidor no Natal. A gente está bem preparado para receber todos os clientes para compras de presente de Natal, para todo mundo ficar satisfeito com um produto de qualidade. O Conselho Federal de Medicina estabeleceu algumas regras para os serviços de assistência médica em relação a equipamentos e de infraestrutura mínima para o funcionamento de consultórios, ambulatórios e postos de saúde. A resolução foi publicada no último dia 12 de novembro no Diário Oficial da União. E para falar sobre este assunto, a gente vai conversar agora com o Dr. Alexandre de Menezes Rodrigues, que é delegado do Conselho Regional de Medicina aqui de Uberlândia. Doutor, muito obrigado pela presença. Primeira coisa que eu te pergunto, é o que mudou, que regras são essas e o que essas regras vão melhorar a questão dessa fiscalização na área de saúde. Boa noite. Boa noite. Na verdade, tanto o Conselho Regional como o Federal, ele cria pareceres e esses pareceres, no decorrer dos períodos, vão criando orientações aos órgãos, aos centros reguladores, regulamentadores, seja o Ministério Público, seja as procuradorias, seja a promotoria, seja o judiciário, no sentido de nortear como conduzir a avaliação e o acompanhamento da atividade do médico. Essa resolução, ela junta todos esses pareceres que foram feitos nos últimos 10 anos, porque revoga uma resolução de 2001, tá? Então nós estamos há 12 anos com várias normativas de funcionamento, mas não claras ao ponto de criar uma resolução. A resolução, para nós médicos, funciona como força de lei. Então nós somos obrigados a cumpri-las. Em virtude dessas grandes intervenções que o governo federal vem despejando sobre a classe médica, o Conselho Regional e Federal agora explicitou de uma maneira clara, objetiva, com regramento da necessidade de se cumprir isso aí. Então, unidades e postos de saúde que não têm diretores técnicos, não têm diretores clínicos, agora são obrigados a ter. De maneira que aqueles médicos que trabalham naquelas unidades e não possuem esses profissionais reconhecidos e cadastrados no Conselho como responsáveis técnicos, esses profissionais sem responsável médico ficam agora impossibilitados de atuar nessas unidades. Quer dizer que é uma mudança que precisa ser feita, caso contrário, não pode ter trabalho. Não pode ter trabalho do médico. E como é que vai ser essa fiscalização junto com o Conselho Regional de Medicina? No caso de Minas Gerais, nós temos um setor de fiscalização extremamente atuante. São 9 médicos fiscais, mais os agentes, mais nossos conselheiros e delegados nas regiões, porque nós temos delegados em todas as cidades com mais de 5 médicos. Então, para cada cidade de 5 médicos, já tem um responsável, médico responsável, que é o braço longe do conselho naquela unidade. Tá? Então, esses profissionais têm a capacidade de acompanhar, de fiscalizar
de avaliar e de encaminhar a fiscalização para o Conselho e para os órgãos reguladores. Ou seja, a legislação serve para os médicos, mas norteiam os órgãos reguladores a tomar as decisões necessárias e cabíveis no que tange a cobrança da regulamentação da atividade do médico. Além dessa questão profissional do médico, do responsável, desse diretor, como é que fica a questão da infraestrutura também? Um consultório, um laboratório, um ambulatório tem que ter a infraestrutura adequada para atender o paciente? É uma resolução extremamente longa, são 90 páginas. É muita coisa, é bastante né? coisa. Então, mas a ideia era juntar tudo que se tem na saúde para fomentar o governo a ele tomar as medidas necessárias que não sejam só trazer o médico, né? Porque está em voga o médico de fora, o médico estrangeiro, independente do revalida, independente da prova, independente da capacidade técnica. Na verdade, nós estamos entregando para o judiciário, para a promotoria e para a procuradoria, tudo aquilo que estava dentro do conselho, do ponto de vista de parecer, agora como uma resolução. Então, nós estamos chamando os órgãos reguladores também na lide de avaliação, de acompanhamento e de cuidado da estrutura onde o médico trabalha. Só para terminar, já foi publicado dia 12, mas existe um prazo para adequação? São 6 meses, são 180 dias úteis, são 180 dias para poder todo mundo se adequar. Os reguladores, os gestores e nós médicos que trabalham nas unidades. Tem muito problema em Uberlândia? Nós tivemos muitos problemas em Uberlândia. Uberlândia é uma cidade extremamente privilegiada na área da saúde, desde a época de outros gestores, não só do PT, e aí não estou falando de partido, mas a preocupação com os secretários de saúde, hoje atual, o Almir é uma pessoa extremamente focada na saúde, médico, mesmo o Dr. Gladstone. Uberlândia é uma cidade extremamente privilegiada. Temos problemas sim, com toda certeza. A verba é ineficiente, nós temos grandes portas, temos um gargalo, está sendo junto com o Fundasus, aí existe uma proposta de fusão da UAI, que é a ponta externa, com a ponta interna, que é o Hospital Municipal. Okay. Então as coisas estão se resolvendo, mas ainda tem muito problema sim. Tá certo. Doutor Alexandre, esperamos que isso melhore a saúde de Uberlândia e é claro que com o passar do tempo a gente vai acompanhar essa história também. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Veja como fica o tempo para esta terça-feira. Minas Gerais, o tempo deve ficar encoberto com pancadas de chuva a qualquer hora no Triângulo Mineiro. Aqui em Uberlândia o dia fica frio pela manhã e pode chover a qualquer momento. A temperatura varia entre 18 e 24 graus. Veja o tempo em outras cidades do estado. Em Estrela do Sul, sol com algumas nuvens. À tarde e à noite há possibilidade de chuva, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Sol pela manhã em Araporã, deve chover a qualquer momento, mínima de 20 e a máxima de 29 graus. Sol com algumas nuvens em Prata, há previsão de chuva, mínima de 21 e máxima de 29 graus. A terça-feira em União de Minas é de sol entre nuvens. À tarde e à noite pode chover a qualquer momento, mínima de 21 graus. E daqui a pouco os detalhes da primeira semana de ações integradas da UFO. A gente volta já. Galera, a Copa 2014 está aí. Não vamos perder essa oportunidade. Vamos mostrar que a gente está preparado, dentro e fora de campo. Se você quiser fazer bonito nessa Copa, aproveite os cursos de qualificação em turismo do governo federal. São 240 mil vagas até 2014. E é de graça. Acesse turismo.gov.br e agarre essa oportunidade. Governo Federal. Vamos nessa! Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. Toda criança alfabetizada até os 8 anos. O
Brasil está mobilizado para cumprir este compromisso, para que toda criança saiba ler, escrever e fazer as operações matemáticas básicas na idade certa. O trabalho já começou. Durante os próximos 2 anos, os professores do 1º ao 3º ano do ensino fundamental serão beneficiados por cursos de aperfeiçoamento e bolsas de estudos. As escolas receberão novos materiais pedagógicos e recursos digitais. E com avaliações periódicas, será possível acompanhar o desempenho de cada aluno em todo o país. Você também faz parte deste compromisso, com o presente de cada criança, com o desenvolvimento de um país inteiro. Para saber mais, acesse pacto.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do projeto Xadrez na UFO, lança cursos gratuitos de xadrez online. O primeiro curso de nível básico pode ser acessado em www.ileel.ufo.br/xadreznaufo/curso. A previsão para os próximos meses é de lançamento de mais 4 novos cursos, nível intermediário, avançado, expert e mestre. O jogo de xadrez acessível para todos. Mais informações, 3239-4449. E começou na UFO a primeira semana de ações integradas nos campi Santa Mônica, Umuarama e Educação Física. O evento, que recebe a participação do reitor da UFO, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e também do Instituto Federal do Triângulo, conta com palestras, mesas redondas, oficinas, exposição de pôsteres na programação. De acordo com um dos organizadores do evento, a ideia, além de promover reflexões sobre as atividades acadêmicas, é também uma oportunidade para fortalecer e propor melhorias. A Semana de Ações Integradas da UFO foi pensada nesse sentido. Não parar a universidade de não ter aula, mas que todas as atividades de ensino, as atividades administrativas e de pesquisa, fosse durante uma semana integrada em várias ações que contemple os aspectos de ensino, de pesquisa, de extensão, de inovação, da internacionalização da universidade, mas também todos os aspectos relacionados a recurso humano, à administração, ao planejamento, a compras. E tudo isso, então, é uma ideia que a gente inicia este ano com a primeira semana, onde nós teremos, então, várias palestras, atividades, apresentação dos trabalhos de iniciação científica e iniciação tecnológica, a entrega do prêmio Pesquisador Vavi que Quer, destaque de tese, de dissertação e debates relacionados com temas de interesse da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. Nessa parada para repensar as atividades todas aí também, são feitas melhorias no caso, né? São apresentadas novas propostas também? Sim, inclusive, né, hoje com a abertura a gente colocou esse tema, os desafios da pesquisa e da inovação. Quer dizer, o que a universidade tem pela frente, o país, diante da ciência, da tecnologia, do empreendedorismo. Então, esses aspectos todos, né, sendo debatido e tendo a participação dos vários pesquisadores das várias áreas, com certeza a gente vai poder ter melhores perspectivas de transformação dentro da universidade. E até o fim desta semana, muitos trabalhadores brasileiros vão receber o 13º salário. Mas quando esse dinheiro é depositado na sua conta, você sabe como foram feitos os cálculos para que este benefício seja feito da forma correta pela empresa? Para esclarecer estas e outras dúvidas, a gente conversa agora com a Viviana dos Reis Nunes, que é a contadora. Viviana, muito obrigado pela presença. Então, nessa hora, o trabalhador tem como fazer o cálculo certinho? É difícil ou ele deve acreditar mesmo nos cálculos feitos pela empresa? Boa noite. Boa noite. Não, Kelso, ele pode sim, né, conferir esses cálculos, né, que são muito fáceis, porque se ele trabalhou o ano completo, né, ele terá direito ao mesmo salário dele, que são os 12 meses, né? Então, isso ele vai receber a primeira parcela até 30 de novembro, né? E a segunda parcela em dezembro. Isso, sendo que a primeira parcela não terá encargos, né, de INSS nem imposto de renda. Que vem na segunda, Só né? na segunda. Agora, quando a empresa decide pagar de uma vez só, aí sim ela pode fazer nessa parcela única o desconto desses descontos que normalmente são feitos do mês a mês, né? Sim, aí é feito totalmente, todos os descontos em uma única parcela.
Viviane, se um trabalhador começou na empresa com um ano já correndo, como é que fica esses cálculos? Se ele trabalhou 15 dias ou mais, isso é considerado um mês, né? Então, ele vai verificar quantos meses ele trabalhou dentro do ano, né? Para poder pegar o salário dele, dividir por 12, que são 12 meses, e multiplicar pela quantidade de meses que ele trabalhou dentro do ano. E isso vai ser proporcional à quantidade de tempo que ele trabalhou no ano. Geralmente, no fim do ano, as pessoas saem de férias. Como é que fica para aquele trabalhador que chega no fim de novembro, início de dezembro, ele sai de férias e recebe um montante? Às vezes é muita coisa para ele calcular e ele não percebe se tiver algum erro. Geralmente as empresas, elas fazem as contas certinho ou existe muito problema nesse montante de dinheiro que ele recebe no fim do ano? Olha, geralmente as empresas costumam fazer isso corretamente, né? O 13º, férias, então isso é tudo calculado assim dentro da lei. Se porventura tiver algum problema, se o trabalhador fizer esses cálculos e tiver alguma coisa errada e tiver já passado o prazo para que a empresa deposite a quantia certa, ele tem direito de receber até mais por esse erro da empresa? Olha, isso aí ele tem que verificar na empresa o porquê que foi calculado, né, e verificar qual situação que ocorreu, né, e caso tenha sido um cálculo feito erradamente, a empresa poderá sim fazer o complemento do 13º. Isso até o dia 10 de janeiro. Até o 10 de janeiro é o prazo estipulado. De complementação. Muda alguma coisa para aposentado? Como é que fica esses cálculos para aposentado? O aposentado tem direito também ao 13º, né? Da mesma forma do empregado. Se ele está aposentado no ano inteiro, ele terá um salário de aposentadoria. E se for proporcional, ele terá esse direito proporcional. Isso pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Tá certo. Viviane, muito obrigado pelas explicações e volte sempre aqui com a gente, tá? Você. Um abraço. E agora tem a Frinéia Chaves, que vai trazer para a gente o tema desta noite do programa UFO no Plural. Frinéia. Olá, Kelson. Boa noite e boa noite também para os telespectadores que acompanham o TVU Notícias. O programa UFO no Plural de hoje está especial. O bate-papo é sobre a primeira semana de ações integradas da Universidade Federal de Uberlândia, um evento que tem como propósito envolver toda a comunidade acadêmica para pensar de forma estratégica ensino, pesquisa e extensão, inovação e internacionalização. É daqui a pouquinho, às 10 da noite, eu conto com a sua audiência. Até lá! E em instantes, tudo sobre uma modalidade esportiva que vem ganhando espaço em Uberlândia, o Krav Maga. A gente volta em instantes. Hoje, mais de 6 milhões de brasileiros estudam no campo. Essa garotada está cada dia mais esperta. E para que eles tenham cada vez mais acesso a uma educação de qualidade, o governo federal criou o Pronacampo. Agora, ninguém segura mais esses meninos. O Pronacampo vai construir escolas com bibliotecas, laboratórios de informática, oferecer transporte de qualidade, ensino profissionalizante e educação em tempo integral. Enfim, as mesmas oportunidades oferecidas nas escolas da cidade. As coisas estão mudando mesmo. Até engarrafamento já tem por aqui, ó. Pronacampo, Programa Nacional de Educação do Campo. As mesmas oportunidades para quem tem os mesmos direitos. Para saber se o seu município já participa deste programa, visite o portal mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Qual é a lei da corrupção? Ganhar, vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila, lucrar no troco, sair sem pagar a conta, falsificar as notas da escola, até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Pense, reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam.
As leis de trânsito vigoram também nos campi da UFO. Obedeça e respeite. Surpresas? Que nada! O Serviço de Previsão do Tempo do Laboratório de Climatologia da Universidade Federal de Uberlândia é referência em Minas Gerais. Informe-se 3239-4436. A partir de agora, alunos, professores e técnicos da Universidade Federal de Uberlândia podem utilizar gratuitamente o transporte Intercamp. Esta é uma reivindicação antiga do movimento estudantil. As linhas, por enquanto, circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica. Horários do transporte pela manhã: às 6h40, 10h55 e 11h50. No período da tarde, os horários de saída são 12h30, 1h20, 4h55 e às 5h50. À noite e nos fins de semana, o serviço não funciona. Para embarcar, o usuário precisa apresentar ao motorista a carteirinha institucional. Um mar de oportunidades, este é o tema da palestra que será ministrada daqui a pouco, às 7h em Uberlândia. Uma oportunidade educacional e de socialização que promove educação ambiental e a prática da natação, integrando esporte, educação e saúde. Ao lado de muitas estradas que levam ao desenvolvimento, rios e lagos cheios de potenciais. Mas as hidrovias largamente utilizadas nos países desenvolvidos, por ser um meio mais barato de transporte de cargas, refletem outra realidade no país. Com mais de 4.000 quilômetros de costas navegáveis e milhares de quilômetros de rios, o Brasil possui importantes bacias hidrográficas, mas utiliza pouco desses recursos para a exploração do tráfego aquático. No Brasil como um todo, você tem problemas de barramento, você tem problemas de cachoeiras, pedreiras, você tem problemas relacionados à dragagem, derrocagem, que são a explosão de bancos de areia, de pedreiras. Então você tem uma série de condicionantes, né, fora as questões ambientais, que são delicadas e tem um custo enorme. Tanto é que se você pegar o que o parque investe em hidrovias no Brasil, não chega a 2% do total do dinheiro do parque. Mas se faltam recursos para o investimento em hidrovias, o mesmo não acontece em ideias e projetos para explorar o potencial hídrico da região. Com o objetivo de oferecer aos jovens uma oportunidade educacional e de socialização por meio de atividades náuticas, um projeto desenvolvido por Axel Grael, velejador, engenheiro florestal e irmão dos medalhistas olímpicos Torben Grael e Lars Grael, será apresentado hoje à noite em uma palestra em Uberlândia. Nós desenvolvemos no projeto Grael cursos de mecânica, mecânica diesel, mecânica de motor de popa. Desenvolvemos cursos de marcenaria, fibra de vidro. Então, vários cursos, né, que permitem que, a partir do interesse, né, dos jovens pelos barcos, né, eles encontrem uma oportunidade de uma profissão e possam se inserir socialmente. Uma modalidade de defesa pessoal usada há décadas vem ganhando espaço em Uberlândia, é o Krav Maga. A nossa equipe de reportagem foi conhecer de perto esta atividade e você acompanha agora. São técnicas de defesa pessoal que foram usadas durante a Segunda Guerra Mundial. Desde a década de 40 que a arte vem sendo utilizada. Mas em Uberlândia, esta academia especializada abriu as portas em junho deste ano. A modalidade é reconhecida como luta de defesa pessoal e não uma arte marcial. Ela também não é considerada um esporte, já que não tem regras e divisões em categorias. O Krav Maga não tem regra, não tem categoria de peso. Qualquer pessoa pode fazer, pode ser criança, pode ser idoso, pode ser homem e mulher, tá? Justamente por não ter regra, a gente acerta onde está fraco. Entre os princípios utilizados estão o uso de reflexos naturais do corpo e o objetivo de neutralizar o oponente. Características que atraem este aluno. Peterson tem 16 anos e frequenta a academia há 5 meses. Ele garante que a novidade já caiu no gosto. Me sinto melhor, é um
não é um esporte, é uma luta, né, logicamente. Só que é uma luta muito boa, que eu gostei muito de vir aqui, fiz aula experimental, gostei, estou aqui até hoje e vou continuar até quando eu puder. Técnicas que vêm atraindo também as mulheres. Esta universitária conta que já houve mudanças de comportamento depois de 3 meses de prática. O Krav Maga, ele me fez ter maior consciência do meu corpo e na rua também. Fico mais observadora, situações de perigo, evito os locais de perigo, observo melhor o que está acontecendo ao meu redor. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui, lembrando, amanhã, terça-feira, a gente volta com mais informações para você. Obrigado pela companhia, pela audiência, uma boa noite, a gente se vê amanhã, até lá.